Gabinete da Verdade. Apresentando Malu Aires. Oi, amigos, eu estou aqui com os meus amigos Angelita Nascimento, nutricionista, formada pela UERJ, né, Angelita? UERJ. Professora de ensino à distância para turmas de anemia falciforme, aleitamento materno e atualmente envolvida também com o Grupo Inovação. Com Andreia Matos, executiva da CUT Rio, conselheira do ONDAS, Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, ex-presidenta do Simpaf Solos. E com o Silas Borges Evangelista, ele é trabalhador rural, militante do movimento dos atingidos por barragens. É um prazer estar falando aqui com vocês. A gente vai falar hoje sobre segurança alimentar, soberania alimentar e a coisa mais importante para a vida da gente, que é o alimento. E vocês são as pessoas que foram convidadas aqui pela turma do Comitê Volta Dilma Rio de Janeiro para explicar para as pessoas comuns que recebem um alimento pronto em casa como isso tudo se processa e que perigo a gente está correndo de daqui a algum tempo a gente estar sem alimento nas nossas mesas. Como que o golpe está interferindo na produção alimentar do Brasil? E o que as pessoas podem fazer para apoiar os movimentos de vocês, conhecer esses movimentos de vocês, eu acredito que seja a primeira coisa mais importante. Eu vou pedir para Andreia falar um pouco sobre a questão da água, da soberania da água, passar depois a bola para o Silas, para ele falar também sobre a questão das barragens e do solo. E vamos conversando com a Angelita, todo mundo junto, e vamos fazer esse bate-papo bacana. Vamos lá, Andreia. Oi, Malu. Oi, Angelita. Oi, Silas. Oi. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Quem sou eu para falar da água, né? Quando você fala assim, falar Andreia, falar da água. Aí o máximo que eu poderia falar da água, que a água é uma substância composta, H2O, né, formada por 2 átomos de hidrogênio, um de oxigênio, e com uma ligação. Então, assim, quimicamente eu consigo compreender muito mais esse fenômeno do que socialmente, né? A água é um elemento social, né? A água não existe vida como a gente conhece em planetas porque não tem água. Nós somos vários tubos de ensaio, eu como química que sou, nós somos vários tubos de ensaio, onde 70% do nosso corpo é água. Então, essa água, esse grande solvente universal, né, assim como nós químicos definimos como solvente universal, seria o elemento na minha condição de militante, que sou, de luta, que aglutinaria todas as forças. Exatamente porque o que nos garante a vida é a água. Que garante que o Silas possa produzir o alimento é a água. Que garante que a Angelita faça o mapa nutricional é a quantidade de elementos de acordo com a água em cada alimento que ela vai propor para o consumo diário. Então, o que é essa água? Essa água, ela, com certeza, ela já é, o Silas, se eu estiver errado, o Silas me corrige na fala dele, com certeza ela já é o elemento dos principais pontos de confrontos de guerra para os próximos 10 anos. Como a gente, eu não sei se todos sabem, como eu aprendi isso há 4 anos atrás, no Chile é proibido coletar água da chuva. Na Palestina também. Então, nós, Brasil, um país que é o berço das águas, uma das razões para que Dilma Vanna Rousseff fosse apeada do poder, para que o golpe fosse instalado no poder, foi transformar a nossa água
os nossos grandes aquíferos em pontos de produção, que não é produção, né, de produção, das grandes corporações alimentícias, que são a Nestlé e a Coca-Cola. Então, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Nós estamos agora passando pela pior pandemia do século, né? Onde essa crise sanitária vai se transformar numa crise humanitária por uma crise econômica, numa economia que a gente tem que questionar a economia. Que economia, que modo de produção econômico é esse que a gente vive, que a gente tem? Ele ainda é cabível para a gente. E a gente tem que avaliar isso em relação à água. O Ondas, ele publicou, né, o Observatório Nacional do Direito à Água e ao Saneamento, ele publicou uma carta com as 10 garantias que o Estado brasileiro tinha que ter para a preservação da vida em relação à água e ao saneamento. 50% da população brasileira não tem direito ao saneamento básico adequado. Então, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo, porque a água vai impactar na produção do alimento, vai impactar na saúde imediata. Como é que você... A primeira e grande bandeira de luta da OMS, qual é? Recomendação da OMS: lavar as mãos. Você vai lavar as mãos ou você vai fazer a mamadeira do seu filho, quem está na periferia, dentro da vulnerabilidade total, aguardando uns R$600 que nunca chega? É questão de vida hoje. Você ter água para você... É questão de vida. Não é? Para você conseguir... É questão de... Não, é vida hoje, né? A água é vida. Não, sempre foi, né, André? Com certeza, sempre foi. Água é vida. Agora água ficou... É vida. Aí a gente avança. Sim. Agora é fundamental, porque não adianta nem você pegar, eu tenho álcool, vamos supor, que a gente tenha lá na região de São Paulo, quem produz álcool, aí a família recebe álcool 98%, que é como sai das destilarias, mas não tem água. Aquele álcool que sai da destilaria serve para a descontaminação das áreas? Não. Porque o álcool que serve para a descontaminação das áreas é o álcool 70. Álcool 70 significa para cada 30 mililitros, para cada 70 mililitros de álcool, você tem que ter 30 de água. Então, a água é fundamental, até mesmo para romper a membrana do vírus. Quer dizer, porque o álcool puro não serve. Quer dizer, o coronavírus... Então, o coronavírus trouxe para a gente essa denúncia. Nós não temos água para essa gente. Denúncia. Né? Nem todo brasileiro tem água para poder, né, essa denúncia. Proteger. Ele trouxe para a gente essa face perversa que o modo de produção capitalista nos impôs. Que os 134 anos, aí eu vou falar, porque é uma questão de racismo ambiental que a gente vive, que os 134 anos de uma abolição não concluída nos impôs. Porque de todo o povo brasileiro que não tem água, a sua maioria, 61%, são pobres, negros, periféricos e favelados. Sim. Então isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Aí eu vou, para eu não me estender muito, aí eu vou falar a água para a produção de alimentos. Aí eu vou passar a bola para o Silas, para o Silas colocar aí o que ele fala no setor agrícola, como é que a gente está, Silas. Sim, a questão das barragens também, Silas, quero saber tudo isso. Tá bem. Bom, primeiro, né, saudar aqui, agradecer o convite para estar aqui conversando sobre um assunto que é tão importante, né, assuntos tão importantes, a água, a soberania alimentar. E aqui, né, emendando um pouco no que a Andréia vinha falando, eu sou trabalhador rural, trabalho diretamente assim, na produção de alimentos aqui. A minha região
é responsável por uma boa parte do alimento consumido na capital, no Rio de Janeiro, e a gente produz muito aqui, né? E a água, ela é um fator fundamental, né? Não existe produção rural sem água, não existe agricultura sem água, né? Hoje mesmo eu estava fazendo replantio de algumas sementes de quiabo, né? Que a gente está tentando cultivar aqui, né? E uma semana sem chover e a gente já teve que replantar porque algumas sementes não brotaram, né? Então, a água ela é de extrema importância para a vida, como a Andrea estava falando, né? E correndo um sério risco de se tornar uma mercadoria, né? Porque, apesar de nós termos a agricultura familiar como fundamental para a alimentação do povo brasileiro, o fato é que a água muitas vezes é cedida, é dada para o agronegócio, para fazer a produção, né, daquilo que é levado para fora. E muitos agricultores familiares não têm acesso à água para irrigação, como é o nosso caso aqui. A maior parte dos produtores não tem água para irrigação, apesar de morarmos à margem de um dos rios, dos únicos rios limpos que desaguam na Baía de Guanabara, mas não podemos captar essa água para irrigação. E muitas famílias aqui, por incrível que pareça, não têm água nem sequer com qualidade, com a devida acessibilidade em suas torneiras, né? Então, é fundamental nós termos a água na produção de alimento e termos a água na vida do povo, né? Que nós temos um grande problema. O estado do Rio de Janeiro, ele traz 70% pelo menos da água que consome na região metropolitana é vinda de outro estado, através do Paraíba do Sul, sistema Guandu, né? E nós não temos rios, nós não temos na região metropolitana rios preservados para a produção de água, que é o que coloca a minha região em um conflito constante, porque a gente tem que o tempo todo estar defendendo esse território, porque as empresas privadas que cercam aqui, né, sempre querem se apropriar da água que aqui tem, né, como é o caso do projeto de barragem no qual eu sou atingido, que tinha, né, como plano de fundo levar água para o leste metropolitano, mas na verdade nós questionamos o projeto de barragem para defender a nossa terra, o nosso solo, o nosso território, mas também porque nós sabíamos que o projeto de barragem ele tinha a intenção de levar água para a empresa Águas de Niterói, que é uma empresa privada, né, e que tinha os seus interesses de vender a água. Sabemos que o problema do acesso à água na região metropolitana do Rio de Janeiro e em várias outras regiões do Brasil, né, como em Minas Gerais, que sofre com vários problemas de acesso à água devido aos crimes da Vale que aconteceram ali na Bacia do Paraopeba e na Bacia do Rio Doce, e tantas outras regiões. Não é uma questão física, porque o Brasil tem muita água. O problema é uma questão política, uma questão de desigualdade social, porque os mais pobres eles são desassistidos pelas políticas públicas. Então nós podemos ter a oferta de água que for, quantas barragens forem, se nós não conseguirmos mudar a estrutura social que nos rege, nós vamos sempre ter problema de falta de água nas favelas, vamos sempre ter problema de falta de água nas zonas rurais, nas regiões mais pobres, nas regiões periféricas, porque isso é um problema social, né? E falando um pouco da questão das barragens, né? Eu sou atingido por um projeto, como eu disse, a barragem aqui não foi construída. Há muito tempo a gente luta contra essa barragem, né? E nós conseguimos aqui barrar a licença ambiental, reverter várias coisas, justamente porque a barragem é uma grande mentira aqui na minha região. Mas, no geral, nós no MAB defendemos que barragem é a tecnologia mais atrasada, seja para acúmulo de água, seja para mineração, seja para produção de energia. Nós hoje temos condições, né, de fazer várias outras alternativas, né, mas a gente ainda diz o seguinte: se não tem jeito, né, se vai fazer a barragem, garante o direito do povo. Porque o MAB é um movimento de luta por direitos, ele surgiu nesse contexto, né, porque as barragens ela carregam consigo a grande maioria das barragens, 90% das barragens,
tem de costume, de prática, deixar o povo sem direitos garantidos. Aqui na minha região mesmo, né, o antigo secretário do Meio Ambiente, o André Corrêa, veio aqui dizer para nós, na nossa região, na nossa casa, que nós iríamos sair daqui sem ter direito a nada, porque nós não tínhamos documento da terra, porque nós não tínhamos um título definitivo. E isso acontece com comunidades ribeirinhas no Brasil inteiro, com comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades camponesas que não têm documentação de suas terras, né? E todas as barragens, a maior parte das barragens, feitas em zona rural, zona de produção agrícola, de agricultura familiar, e que isso sempre interfere na soberania alimentar. E por isso que o MAB vem sempre fazendo esse debate, né? Aqui mesmo nós fizemos vários protestos na cidade do Rio de Janeiro, no qual a gente levava caminhões de comida daqui, distribuía para o povo lá no centro da cidade, dizia, tá vendo? É essa comida que vai faltar na sua mesa se nós tivermos a nossa terra inundada. E isso se repete em todas as regiões de barragem, porque elas sempre são feitas em regiões de agricultura familiar, né? E nós temos visto hoje, né, o quanto que aqui no Rio de Janeiro tem essa importância na produção de alimentos. Hoje, com a pandemia, né, a dificuldade do povo no acesso aos mercados, no acesso às feiras livres, né, quanto que isso tem dificultado para a população mais pobre. E Silas, deixa eu só fazer só 2 palavrinhas. A agricultura familiar no Rio de Janeiro, ela ainda concorre com a especulação imobiliária. Sim. Concorre muito, né? São sítios o tempo todo, condomínios, né, que vão invadindo os territórios de produção agrícola, e que os agricultores, na verdade, são pressionados, né, a vender as suas propriedades, muitas vezes, por conta da falta de políticas públicas. Que aí eu faço o link com a questão do golpe. O que o golpe trouxe para nós, agricultores familiares? Desde 2016, nós estamos praticamente desassistidos, né? Olha o que nós tivemos, né, nos governos que antecederam o golpe de 2016, no governo Lula, no governo Dilma, de crédito para a agricultura familiar, né, de Pronaf, né, de projetos, né, de regularização fundiária. Nós aqui no estado do Rio de Janeiro, né, de novo, assim como a água, 70% da comida que nós consumimos vem de fora, né? Nós temos aqui em volta da região metropolitana um monte de fazenda de criação de gado. É um absurdo. Um monte de gente, né, sem ter onde morar, sem ter casa para morar, sem ter emprego. E nós temos aqui em volta da região metropolitana um monte de fazenda de gado. É um absurdo. Então nós do MAB sempre falamos, é preciso discutir regularização fundiária, ocupação do solo, ocupação dos territórios, né? Tirar hoje cada boi, a gente costuma dizer que cada boi branco desses que tem na fazenda tem mais terra que eu para trabalhar, tem mais terra que qualquer produtor rural aqui da minha região, que nós trabalhamos em cima de 2, 3, 4 hectares cada um, né? E ainda produzimos muito, mas poderíamos produzir muito mais, poderíamos ter terra para a nossa juventude trabalhar, né? Então, hoje nós vemos assim o quanto que é importante a agricultura familiar. Isso que eu acho que a gente precisa muito debater com o povo brasileiro. Nós temos visto nesse tempo de pandemia uma grande valorização da sociedade com relação ao SUS, e que deve ter mesmo. Nós devemos defender, devemos se manifestar a favor do SUS, a favor da saúde pública, uma grande manifestação a favor das universidades, da pesquisa, da ciência, e que devemos fazer. Mas também devemos fazer uma grande manifestação em defesa da agricultura familiar, porque é o que garante a nossa soberania alimentar, é o que garante a comida na mesa do povo, né? E nós temos que exigir desse governo, ou de qualquer outro governo que vá assumir, né, no caso de impeachment, que libere urgentemente crédito para a agricultura familiar, né, que o plano safra que está saindo contemple a agricultura familiar, contemple os trabalhadores rurais, mesmo que não tenham documentação de suas terras, mesmo que não sejam regularizados, mas que a gente possa... Eu, por exemplo, sou trabalhador rural e produzo desde os meus 15 anos de idade, mas não tenho documentação, porque eu não tenho terra, né? E logo eu não posso acessar o Pronaf. Nós temos que mudar isso.
temos que mudar, eu preciso ter condições de comprar máquina, de comprar insumo orgânico e produzir, fazer minha produção agroecológica, viabilizar minha produção, né? E nós precisamos, então, se manifestar para que o nosso país mude a sua política, pare de dar dinheiro para esses grandes agricultores que produzem para viabilizar o mercado externo. Eu estava vendo outro dia um debate na televisão, a grande preocupação do agronegócio, porque muitos países estão fechando seus mercados e vai faltar trigo para vender para outros países, né? E eles não têm uma preocupação com o trigo aqui no nosso país. Eles têm uma preocupação em fornecer trigo para fora. Sim. Quando outros países estão fechando seus mercados justamente para garantir a produção interna, a soberania alimentar. E os nossos produtores querem fornecer para fora. Os produtores, os grandes produtores, né? Então, desculpa, Silas, mas para a nossa conversa hoje aqui, eu fui buscar saber como é que estava a nossa reserva, né? Porque o Brasil, até 2016, declarava o que ele tinha de reserva de entreposto nos seus silos para a nossa segurança alimentar. E esse número não é declarado desde 2016. O quanto nós tínhamos de grão, de trigo, e de arroz e de feijão. Bom, esse número não foi declarado. A situação está seríssima. Um dia eu acho que eu estava conversando com você, inclusive, André, e falando assim, é provável que daqui a 2 anos a gente esteja matando o povo brasileiro de fome? Porque a gente não tem as sementes, os nossos produtores estão sem as terras. Cada vez mais a água está sendo desviada para as grandes empresas. E agora o mundo está se fechando, o mundo vai começar a produzir, cada país vai começar a produzir para o seu próprio sustento. E a gente aqui achando que dá para ocupar hectares e hectares com um boi, a gente achando que tem terra demais, né? A gente sempre teve essa ideia assim, não, o Brasil tem terra demais, tem água demais, aqui tudo que planta dá, mas se não tiver o agricultor, se não tiver água para o agricultor, se não tiver terra para o agricultor, nós vamos morrer de fome. Exatamente. É isso, e a gente precisa então, né, fazer esse link da população, mostrar para a população a importância. Hoje nós temos aqui nossos produtos aqui são comercializados no Ceasa da capital, a maioria, né? E muitas feiras livres também. As feiras estão fechadas, então a maior parte está indo para o Ceasa. E com muita dificuldade para vender, porque as próprias pessoas que vão lá no pavilhão 21 vender estão com muito medo de estar lá, né, por conta da contaminação. Tem muitos companheiros que nos ajudam trabalhando, vendendo lá, que estão com medo. Alguns já, inclusive, foram contaminados com coronavírus, né? Então está uma situação muito complicada. E outro dia eu estava conversando com o pessoal ali na assessoria da Alerj, estava dizendo, vocês precisam botar para votar na Alerj para caminhão carregado de comida não pagar o pedágio. Porque o pedágio que liga aqui a nossa região ao Ceasa, o pessoal está gastando para ir R$200 e para voltar mais 200. Não dá. Né, nos caminhão. E está se tornando inviável. Está se tornando inviável levar. Inviável. Então é uma situação que precisa de muita atenção, porque vai faltar comida na mesa do povo se nós não tomarmos medidas urgentes. Vai faltar. Angelita, você quer bater uma bola aqui com a gente de tudo que a gente está falando? Com certeza. Fala aí. Primeiro, Malu, obrigada aí por vocês terem nos convidado, né? Malu, Andréia e Silas, uma boa noite. Eu, enquanto conselheira do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né, o CONSEA, a gente tem algumas propostas a fazer para que a população participe disso. Primeira coisa que a gente sente a população muito descolada dessa nossa conversa. A população fica meio que refém de ter ou não ter comida. E aí eu estava ouvindo a fala do Silas, né, a questão de todo esse processo de inviabilização do alimento chegar à mesa, deles produzirem, deles terem a terra, isso tudo,
a gente tem alguns conselhos que estão discutindo exatamente isso, só que a população também não tem acesso a essa discussão. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode estar conversando como proposta seria isso. Até partindo de um gancho que a questão dos problemas sociais tem que ser resolvido pela própria sociedade, né? A gente começou numa discussão assim, o Silas bateu essa bola para a gente e eu acho que é por aí mesmo. E aí, fazer uma análise um pouco assim, a pandemia ela só veio agravar uma situação que já estava posta. Existe uma necessidade de alimentos, existe uma necessidade de água, o povo está, nesse momento, desprotegido e o pior de tudo que está desprotegido e sem o SUS, né? Porque o nosso SUS está praticamente falido. Então, tem um conjunto de coisas reinando. Eu coloco aqui no centro da discussão o alimento, porque é minha praia, é o que eu trabalho, e a gente fala um pouco, assim, falando o que o Silas traz é o pessoal do campo, e eu trago um pouco também da discussão da cidade. Aqui nós temos alguns nichos de produção importantes, e aí aqui, eu moro na Penha, na Serra da Misericórdia, a gente tem produção de vários alimentos. Tem em Campo Grande, em todo o complexo da Pedra Branca, Jacarepaguá, né, Vargem Grande, nós temos uma produção altíssima de alimentos. E aí, o que acontece nesse sentido? A gente tem uma preocupação, primeiro a gente tinha que falar da soberania, né, da produção, a soberania de ter o alimento à mesa, o alimento que tem que ter cor, que tem que ter sabor, que tem que ter textura, que tem que ser regional, que tem a ver com os costumes, as ancestralidades da gente, e esse alimento que precisa ser isento de veneno, que é uma outra questão que, por exemplo, eu, enquanto nutricionista, a gente briga o tempo inteiro pela questão do veneno. Não pode ter veneno. Esse alimento tem que ser alimento saudável, de verdade, sem transgênicos. A transgenia é importante, só que a transgenia às vezes incapacita a questão da produção mesmo, né? As sementes não brotam, não germinam. A gente tem uma conversa com os produtores no sentido deles, e eles têm já os bancos de sementes, né? Os agricultores orgânicos que estão nas feiras agroecológicas, eles já trazem essa questão do banco de sementes como uma questão muito importante para perpetuar a força deles. Só que, realmente, sem um incentivo, e aí o Silas foi ótimo, ele falou da regularização fundiária, né, o Pronaf, eu falo do PAA, eu falo de vários outros programas que governamentalmente têm que estar postos, a população tem que defender, e a gente precisa acessar, os agricultores precisam acessar. E aí isso garante, por exemplo, que o nosso alimento venha muito mais saudável, né, e muito mais eficaz. Uma outra questão, que aí foi uma discussão inicial muito importante, que é a questão da água. Vou dar 2 exemplos aqui. Nessa crise atual, a água não chega nas favelas, como deveria chegar, né? E aí, como que você vai mandar a pessoa lavar a mão? Quer dizer, não tem nem para beber, quiçá para lavar a mão. Então, a crise da água é um negócio que está mais do que dificultado para a população mais pobre. Então, como eu estou puxando mais para essa linha, eu vou lembrar uma questão. Aqui mesmo, no centro, né, a gente tem alguns cinturões verdes. Então, por exemplo, aqui, no caso a Penha, tem o Complexo da Penha, e nesse Complexo da Penha há várias nascentes. E nesse momento está se pensando, se precisando de um financiamento, por exemplo, para construir uma cisterna para captação dessa água, que iria abastecer essa população. No entanto, a gente já tem ideia, por exemplo, que lá no Morro da Formiga não existe uma captação de água do morro, porque o morro também tem a sua parte verde. E aí, a gente, corroborando com tudo isso, eu trago algumas coisas que é importante a gente pensar. Quando eu falei que alimento não é uma coisa
estanque, né? Precisa de saber qual é a cor, qual é o sabor e tal. A gente também não está discutindo aqui o nutriente ponto. A gente está falando de uma coisa muito além, que é a questão, por exemplo, da relação que tem, por exemplo, com os seus antepassados, né? Como aquele prato é feito, o que levava, e normalmente esses pratos não são um pacote, né? E aí, para isso, a gente fez um trabalho há um tempo atrás, com o Ministério da Saúde, quando era nosso, né? Fez um trabalho que botou em disponibilidade, inclusive tem ele no site, né? É acessível, do Guia Alimentar da População Brasileira, que ele fala do alimento, não só do nutriente. Até porque cada região tem o seu alimento e esse alimento ele é rico no nutriente que a pessoa precisa. Então, para efeito dessa teoria, a gente tenta pensar que a gente precisa buscar o alimento, né? Com as cores variadas, com o sabor e a textura regionais. E uma outra coisa que eu queria discutir aqui junto, em paralelo, que existem várias iniciativas particulares, né? Quando eu falo que eu pertenço ao Inovação, que é um grupo lá da área de Paraty, Angra, é um grupo interessante que trabalha muito com as PANCs, que é as plantas alimentícias não convencionais. Essas plantas, elas são espontâneas, então a qualquer quintal a gente consegue acessar, que também é uma forma da gente visualizar uma outra forma de se nutrir a população nesse momento do caos, né? Mas não inviabiliza as questões que estão pendentes, como a água, que a gente precisa muito mais de que 60% do nosso corpo, como todos os alimentos, as cores dos alimentos, enfim. A gente precisa voltar para uma discussão, porque já existem, inclusive, assim como os atingidos de barragem, né, por barragens, o grupo do MST e outros, né, menores que não têm essa estrutura toda, que são verticalmente retirados dos seus espaços. A gente pode observar também, por exemplo, ali em Madureira, na região de Madureira, aqui no centro, na capital, né? Que existia uma grande agricultura ali e que foi retirada para a construção de um parque. Quer dizer, a gente está com várias regiões de cinturão verde sendo destruídas e a gente ainda consegue achar que algumas pessoas conseguem achar que isso é importante, porque evolução, a gente não está evoluindo, a gente está tirando o direito de plantio. A gente, quando fala lá no Inovação da questão do plantar, a gente planta, a gente colhe, a gente olha o lixo que a gente produz, né? Porque o lixo diz um pouco do quem a gente é, e a gente fala também do indivíduo, da sua ancestralidade, da sua produção, do que ele pode gostar, o que evita aquele alimento, evita em termos de doenças e tudo mais. Então, assim, é uma grande caminhada, mas sendo que eu pontuaria que é importante a gente estar do lado da população. A população está do nosso lado. Existem algumas pessoas que já brigam por isso, mas elas não vão ficar para sempre, elas têm que ser substituídas. E essa caminhada ela é muito árdua, porque a gente não ganha nada para estar lá, né? A gente vai porque a gente acredita nisso e defende essa tese. E, no entanto, nem sempre a gente consegue o retorno porque a população não está próxima para ajudar a cobrar esses governantes questões básicas, como alimentação mais saudável para a criança na escola, ou alimentação mais saudável para a pessoa que está internada no hospital, que hoje já tem até lei. Isso é uma briga passada da gente. A lei saiu, mas foi uma briga de anos. E assim vai. A alimentação adequada, a questão da soberania, a questão da participação popular, isso tudo são direitos e deveres que nós temos que imbricar. Por exemplo, na Constituição, a gente fez um pedido de inserção de um artigo, dentro do artigo 6º, que é o direito humano à alimentação adequada. Está lá alimentação.
isso não foi conquistado à toa, foi conquistado justamente para que a gente pudesse garantir esses direitos. Só que são muitas políticas e são poucas as formas de se chegar nessa política. Até gostei quando o Silas falou que foram brigar lá na LERJ pedindo, porque é transporte, cadê o transporte dessas pessoas? É um caminhão que custa caro, que eles não podem, na maioria das vezes, consertar. A estrada é péssima, não tem estrada vicinal adequada. A gente está estudando isso tudo para poder ajudar. E aí, esse alimento sai de lá quando consegue sair, aí precisa de pagar um pedágio caro. A gente está pedindo comida, a gente não está pedindo ouro, prata. O ouro, prata é nosso alimento, é nossa água. Isso é direito básico, não tem como, é universal isso. Então, nós estamos brigando nessa lógica, né? A gente tem várias questões, por exemplo, a areia clandestina, ela destrói essa questão das barragens. É muito importante juntar essa briga, viu, Silas? Porque, por exemplo, os areais, eles são destruidores das nossas hortas, das nossas plantações. A gente tem o campo do MST, né, de Magé. Então, está totalmente destruído por conta de totalmente não, mas uma grande parte destruída por conta de um areal clandestino. E os caras chegam para tirar o povo de lá. A gente tem que ficar indo para lá para servir de escudo, porque senão nossos amigos que plantam comidas saudáveis são tirados. Assim acontece aqui na Serra da Misericórdia, também tem uma pedreira clandestina. Quer dizer, é um negócio assim que a gente tem que ficar o tempo inteiro brigando com coisas que não deviam nem estar mais ali para perturbar, né? Para estar atrapalhando, e, no entanto, estão. E a gente precisa fazer todo esse movimento com a sociedade. Eu acho importantíssimo isso, viu? A gente botar a sociedade a par dessas coisas. Eu acho que é importantíssimo esse momento nosso aqui, que isso vai ser divulgado, e a gente precisa dizer isso para a população. A população não pode, de maneira nenhuma. Quando a Andréa fala daquele evento lá em Brasília, minha filha foi representar o Rio de Janeiro junto com uma comitiva também. Então, quando a Anaís foi para lá, ela é nova, ela tem agora 23 anos, mas na época foi 2 anos atrás. Então, eu acho que isso é importante também, o jovem estar dentro desse movimento. Eu podia ter ido, mas eu preferi que ela fosse. Então, a gente vai usando essa estratégia de botar as pessoas a par e participando, para ela dar um valor, para ela ajudar, para ela berrar junto, senão a gente não tem força e não tem essa amplitude, né, vamos dizer assim, para as questões de segurança alimentar. Eu acho que é mais ou menos isso. Tem mais algumas coisas, a gente pode ir discutindo aí. Eu acho, sim, que agora chegou a hora da gente falar a verdade, tá? Estamos sendo sabotados. Não querem que o brasileiro coma, não querem que o brasileiro viva, não querem que o brasileiro tome água, não querem que o Brasil sobreviva. Então, vamos falar a verdade. Eu acho que a gente vai colocar o povo do nosso lado quando eles souberem que todos somos vítimas. Não é só o Silas que está plantando, né? Não é só os ativistas que estão lutando pela água, não é só o pessoal da saúde que luta pela nutrição do povo brasileiro. Nós, povo brasileiro, somos vítimas, estamos sendo sabotados. Não existe essa de areal, que colocaram areal ali, não, aqui é o melhor lugar do areal. Não, existe uma sabotagem contra os nossos trabalhadores da terra. Né? Sim, existe uma proposta, na minha concepção, uma proposta clara. Isso não é como é que dizem que a gente tem... Eu esqueci o nome da expressão que eles usam. Teoria? Esqueci. Teoria da conspiração. Não, teoria da conspiração. Existe um projeto claro de extinção do excedente populacional. Sim. E essa extinção do excedente populacional passa por invisibilizar que 70% ou mais da comida na mesa de cada brasileiro vem da agricultura familiar. Sim. Passa por aí.
passa por dizer que os nossos problemas de obesidade não estão ligados à agricultura, estão ligados a que agroindústria nós temos. Que agroindústria que a gente tem? Qual é a agroindústria de alimentos que a gente tem? Qual é a quantidade de sal? Qual é a quantidade de disruptores endócrinos que estão sendo introduzidos na alimentação da criança? Hormônios, então, assim, venenos. Isso, então, a começar do aleitamento, né? Que as crianças não podem nem mamar no peito. É um negócio assim louco que essas indústrias do leite fazem como se a mãe e o criador não tivessem capacidade de fazê-lo. É um negócio assim enlouquecido. Passa por essa lógica, entendeu? Passa por uma... Gente, que é uma coisa que eu não vou me atentar aqui, porque não é objeto da nossa discussão, mas agora com a gente muito tempo em casa, a gente ficou vendo vários programas, né, nos canais, assim, que são pagos. Aí tem um canal que chama-se Discover Home and Health. Aí passa as obras lá nas casas norte-americanas. As obras nas casas norte-americanas são todas feitas de gesso acartonado. Por que no Brasil a Gafisa quebrou? A Gafisa quebrou quando começou a utilizar gesso acartonado. Mesmo o Brasil sendo o detentor da maior reserva de gipsita, que é da onde tira o cal para produzir o gesso, do mundo. Então, eles não querem que a gente utilize as nossas riquezas. Existe uma proposta que eles não querem que a gente utilize o nosso petróleo. Eles não querem que a gente utilize as nossas tecnologias. A Embrapa, através da doutora Joana Doberheim, produziu a tecnologia que economiza 15 bilhões por ano para o setor agropecuário brasileiro, que é a fixação biológica de nitrogênio, os inoculantes. Silas tem acesso aos inoculantes? Não. O MST tem acesso aos inoculantes? Estamos quase ficando sem acesso ao nitrogênio, porque estão tentando, o governo quer fechar a Fafem, que é a única fábrica de adubo nitrogenado do Brasil. Então, essa discussão, por isso que essa discussão eu aceitei logo fazer parte dela, porque isso tudo envolve a questão do uso do solo. É aquela velha disputa de terra, é a mesma disputa, que é a que sempre que mostra a humanidade. Eu vou indicar para vocês um livro chamado Os Botões de Napoleão. Os Botões de Napoleão, eles mostram bem a migração do homem na Terra em busca do quê? Da riqueza que tem naquele solo, naquela terra. Então, a verdade que a gente tem que dizer é que a nossa comida vem da agricultura familiar, os quilombolas e os desindígenas são quem realmente conservam a região de produção da água que nós temos. O Silas, através da agricultura que ele faz, é quem bota comida na nossa mesa. E no estado do Rio de Janeiro, eu vou falar um pouco aqui do nosso quintal, apenas 13% do estado do Rio de Janeiro é ocupado pela agricultura. A gente ainda pode crescer muito. Aí nisso, assim, o Parque de Madureira, que vire parque, que vire floresta e que tenha também um plantio. Com certeza. A gente pode integrar os processos. A gente precisa, no sábado da nossa reunião, que eu estava falando que a gente precisa ocupar o território, e o território que o povo negro foi jogado, que foi a periferia, a favela, e foi jogado porque não era interessante ficar, porque enfeiando, porque na teorização deles nós enfeiávamos o centro urbano do Rio de Janeiro, são regiões de... Quando você vai daqui para Nova Iguaçu, quanta terra você não vê parada daqui para Seropédica? Sim. Por que aquilo ali não é ocupado? Então, aí, agora, vários pesquisadores, vários cientistas, a humanidade está dizendo a Revolução 4.0 da agricultura vai aumentar o número de desemprego na área rural. Mas a gente tem que participar dessa Revolução 4.0 na agricultura. Será? Ou a gente tem que fazer a nossa revolução. Né?
porque a gente chancela alguns documentos da ONU e cidades e comunidades sustentáveis, o ODS 11. Como é que a gente vai refazer a Revolução 4.0, seja ela industrial, seja ela agrícola, sem fazer a previsão de como ficarão as pessoas que habitam esses lugares? Então, acho que o Covid, tem hora que eu tenho vontade de dar parabéns a ele, né? Porque o coronavírus veio nos trazer, veio nos escancarar essa questão, que o importante realmente é a vida. Sim, e quanto ela está sendo sabotada. O importante é a vida das pessoas. Sim, e quanto ela está sendo sabotada, porque a gente até nem vai falar do corona. Ela está sendo sabotada. Né? Nem vamos falar do corona especificamente, mas quando a gente fala de alimentação, saúde, a gente já vê que o boicote ao SUS é para que a gente tenha uma menor chance de vida. Né? Sim. Com ou sem coronavírus, a gente já chega lá com a menor chance de vida. Né? Silas, você falou pra gente... Se me permite... Claro. Não, fala. Oi, se me permitem uma fala, eu tive uma professora na UERJ que ela chamava de exército de subnutridos, e aí ela falava exército de subnutridos, uma parcela da população, né, que a gente, naquela época, na década de 80, conseguia, 85, por aí assim, que a gente conseguia detectar que estava com desnutrição e que certamente daqui a um tempo ia estar fora do mercado devido à própria saúde, e que tinha um exército de substituição dos desnutridos. Então agora é um exército de substituição do obeso, do hipertenso, do pobre, do favelado. Tem sempre um exército à reserva para a substituição daquele grupo que está economicamente ativo. Por isso que os caras queriam que todo mundo voltasse a trabalhar, porque é fácil substituir. Muito fácil. Muito fácil. A outra coisa que eu queria também pontuar aí é que quando a gente faz essa reflexão, né, da questão eu anotei até aqui da agricultura, né, da revolução da agricultura, eles fazem essa revolução, quer dizer, essa ideia, né, de fazer a revolução. Imagina se a gente já está em 13%, só tem 13% fazendo 70% da comida que a gente come. Imagina se a gente fizer uma revolução, né? A gente sai de 13% e vamos alimentar os 100%. Muito melhor, assim, os agricultores e pequenos agricultores. Eu acho que é por aí mesmo. Silas, você falou para a gente sobre a questão da dificuldade que vocês estão tendo, até mesmo para sair com alimento daí, e esse pedágio caríssimo. Quer dizer, eu fiquei em choque, porque a produção é muito barata. Quer dizer, vocês precisam plantar muito para conseguir ter R$200 num dia. Então, é um boicote... 400, né? Ida e 400, volta. Porque é 200. Isso, ida e volta. Quer dizer, já é um boicote para que vocês desistam de plantar. Já é tão difícil plantar, né? Fala disso pra gente. Sim. A produção rural, ela é um trabalho que a gente costuma dizer que a gente faz ele em luta, né? Porque é realmente muito difícil, porque nós somos justamente boicotados o tempo todo, né? O tempo todo boicotados. Como a companheira Angelita falou da questão das estradas, né? Aqui Sim. mesmo na nossa região, eu moro a 10 quilômetros da rodovia, né? E demora, o caminhão pega aqui a nossa produção e até ele chegar à rodovia demora 1 hora, né? Nossa. Batendo nos buracos, né? E parte da produção amassa ali naquelas Acaba batidas. Com o caminhão, né? Isso, né? E aí ele vai sair dali, ele vai juntar pedágio, vai juntar combustível, né? Ele vai ter um custo enorme para conseguir fazer isso, né? Isso reflete no meu bolso, porque eu pago um frete caro para a pessoa levar a minha produção, né? Reflete no bolso do dono do caminhão também, que é um trabalhador rural aqui também da região, né? Que tem que fazer manutenção e tal.
né? E simplesmente nós não somos assistidos pelas políticas públicas. Além, né, do preço do combustível, que é muito caro, além do preço do pedágio, que é muito caro, ainda tem esses problemas, né? A própria Secretaria Estadual de Agricultura é 3% do orçamento do Estado que é destinado para essa secretaria. E como que nós vamos falar de soberania alimentar dessa forma? Sim. Nós temos que sempre fazer o link, olha, só para garantir comida na mesa do povo não é o atacadão que garante, não é o varejo. O que garante comida na mesa do povo é a agricultura familiar, né? Então, o Estado precisa investir para viabilizar essa agricultura. E o Estado não investe. Esses 3%, né, eles ainda dificilmente chegam até nós, porque nós trabalhamos, né, com muito pouca assistência técnica, né? A própria Emater aqui no Rio de Janeiro está totalmente sucateada, os funcionários muitas vezes sem receber, sem ter condições de trabalhar, sem ter combustível, né? Então nós temos inúmeras dificuldades em acesso ao crédito, né? Em acesso a implementos agrícolas, né? Que a gente, para fazer o cultivo que a gente faz, né, a gente não consegue fazer só na mão. A gente consegue, mas seria melhor se a gente conseguisse acessar as políticas de crédito que foram conquista do povo brasileiro, né, para a gente comprar alguma máquina para viabilizar melhor nossa produção, para a gente poder fazer nossas mudas, fazer nossas agroflorestas e casar o reflorestamento com a produção de alimento, né, acessar, né, isso que muitas vezes o rico tem tanta facilidade para acessar, né? Ou muitas vezes uma empresa consegue acessar um crédito para fazer um plantio de uma floresta que ela já teria que fazer por uma condicionante ambiental. E nós não acessamos o crédito para fazer uma agrofloresta que nós queremos fazer para produzir água e alimento, né? Então é uma injustiça muito grande que há e, de fato, um boicote, uma barreira. A gente diz que existem várias barragens, né? A barragem que impede o povo de ter água, que muitas vezes impede o povo de ter energia. Vejam agora, com tantas barragens de produção de energia, nós temos a melhor matriz energética do mundo aqui no Brasil, tanta produção de energia, né? E estamos tendo que fazer uma luta desgraçada para o governo poder garantir luz para a população mais pobre sem que a população precise pagar. Sim. Né? E ainda assim o governo tenta dificultar de toda forma. A mesma coisa é a água e a mesma coisa o alimento, né? Eu fico muito preocupado porque a gente tem, é claro, todos os debates para se fazer em torno da agricultura. Tem muita coisa que tem que mudar, mas nesse momento de crise, de pandemia, o que a gente tem muito se preocupado no movimento é como que nós vamos garantir que aquela pessoa mais pobre, da comunidade mais pobre, possa ter um legume, uma verdura, um alimento saudável na sua mesa, que não tenha que viver comendo esses fofuras, esses salgadinhos, esses biscoitinhos, né? Como que a gente faz isso? Então esse é o debate que a gente precisa nesse momento fazer entre nós e levar para o povo, levar o povo para essa discussão, para saber, para defender isso. Sim, e uma coisa que o Silas falou, que eu vou pedir para ele até complementar um pouco mais, e chamando para essa luta, porque eu acho que a luta concreta do povo brasileiro em si é pelo orçamento. O povo brasileiro ele tem que ter a ciência de que o orçamento é público e a gente tem que discutir esse orçamento. E a gente tem que lutar pela revogação da Emenda Constitucional 95. Porque após a aprovação da Emenda Constitucional 95, inclusive, essa foi a grande vitória do golpe, foi uma emenda constitucional do teto dos gastos, a Emenda Constitucional da morte. Foi a grande vitória do senhor Henrique Meirelles, que ele escreveu em a Emenda Constitucional 95, ela tem 3 páginas. 2 completas e a terceira só tem 2 linhas. E está destruindo o Estado brasileiro. Não tem o extensionismo rural, ele está morto no país por conta da Emenda Constitucional 95. Porque a gente não entende como é que é o nosso orçamento. A gente não entende a divisão dos recursos financeiros no Brasil.
Mas a emenda constitucional 95 impactou no extensionismo. O Silas, que é um agricultor, sabe a importância dos extensionistas. E a questão de acabar com as hematérias não é por um acaso. É de propósito. É um propósito claro. É um propósito claro que a alimentação orgânica, que a alimentação agroecológica sirva a um determinado nicho da sociedade. Sirva aqueles que são os 3% da população. Os que têm dinheiro. Não quer, os que têm dinheiro, não quer que a população brasileira, até 2016, eu posso dizer com tranquilidade, ela tinha uma alimentação nababesca, do quão a agricultura brasileira evoluiu, do quão a agricultura familiar evoluiu, do quão o movimento campesino contribuiu para, aí sim, objetivamente, para que a gente desse esses saltos que a gente deu no nosso tempo de vida. Que em 1970 a média de vida do brasileiro era de 67 anos e hoje em dia 84 anos. E isso está diretamente ligado à nossa alimentação. Completamente. Sim, aqui mesmo na nossa região, André, antes do golpe, eu posso dizer isso com tranquilidade. Antes do golpe, o produtor rural aqui da região, ele chegava no início do ano e dizia assim: hoje eu vou plantar, esse ano eu vou plantar uma lavoura de maracujá. E ele podia chegar na Emater, fazer um projeto e ir no Banco do Brasil acessar um Pronaf que iria bancar para ele o investimento daquela lavoura de maracujá, né, para ele pagar com juros baixos, com muito tempo. Então, isso viabilizava uma alimentação muito melhor na mesa do povo brasileiro. E hoje, aqui na nossa região, a gente tem assim, o agricultor falando assim, muitos produtores dizendo assim: poxa, o que eu vou fazer esse ano com minha terra? Eu vou arrendar ela e pegar 3 mil, 4 mil reais para eu passar o ano? Porque eu não tenho como fazer nada, eu não tenho como fazer um plantio. Como é que eu vou acessar, né, esses créditos? Então, é realmente uma condição muito complicada, tanto para nós que produzimos, quanto para quem consome. Porque cada... Deu uma travadinha. E o Silas caiu. Deu uma travada. E o Silas já estava falando que a internet dele... Voltou, Silas? Tá voltando, tá chegando, Silas. Nossa, é complicado, porque essa questão do teto, né, do teto que você fala, Andréia, quer dizer, eles estabelecem um teto de gastos, aí os ricos, né, os grandes produtores, as pessoas que mais têm acessam todo o crédito quando chega produtores da agricultura familiar, por exemplo. No caso da agricultura, não tem. Para eles já acabou, chegou no teto. Não tem. Então... Não, porque inclusive assim, é porque para banco, para pagamento da dívida, para quem já tem crédito, o teto não alcança. A questão toda é porque limitou o gasto, então cada dia a fatia fica menor, porque esse dinheiro só é corrigido pelo valor do INPC do ano anterior. Sim. Então não vai ter para todos. Aí isso vai acontecer com o saneamento, isso vai acontecer com a educação. Isso está acontecendo agora, como foi denunciado, os 21 bilhões da saúde. Que mesmo com a lei da calamidade pública, eles não foi liberado. Sim. Isso também... bom, eu acho que foi um crime econômico, né, o teto de gastos. E aí veio o coronavírus, mais uma vez, para denunciar o crime do teto de gastos, né? Silas, você conseguiu voltar? Eu acho que só o microfone que está fechado. O microfone e a câmera, ele está aqui. Só o microfone e a câmera que ele ainda não... Com o telefone. Pronto. Foi. Ele foi? Deixa eu ver. Abriu, Silas, você tá aqui? Tá chegando. Tem 2 Silas. Tem. Então.
Aí, voltou. Fala, Silas, de onde você estava pegando, que era a questão do crédito. Eu voltei aqui. Sim. Isso. Então, assim, essa importância que tem de viabilizar para toda a sociedade, viabilizar o crédito para a familiar de maneira decente, né? E crédito, políticas públicas, né? Não é só liberar crédito, mas tem que fazer as estradas, né? Tem que fazer saneamento rural, tem que melhorar a condição de vida do povo na roça, né? E visar a nossa produção. Isso vai afetar diretamente ao povo que está consumindo, né? Porque nós temos esse compromisso, né? Quantas vezes eu mandei aqui a nossa carga que a gente faz aqui em casa para o Ceasa, e eu oriento o camarada que vende lá, os companheiros assim, vem, não consegui ver, não traz de volta, deixa lá porque o povo comer. Pessoas, deixa lá, não traz, porque aqui, né, a gente vai jogar no solo novamente, é para o povo comer, né? Então, isso. A gente precisa fazer uma coisa liga o. O Silas está falando essa questão de solidariedade. Tem que ter terra produzindo. Silas, fecha a sua câmera para ver se a sua voz flui melhor. Agora deu só um pico lá. O Silas, ele está participando aqui com a gente e ele já tinha avisado que ele está numa zona rural e que a internet não está boa lá. Para nós também aqui nas cidades também está muito ruim a internet, Silas. Então, estamos no mesmo barco, né? A gente está sendo boicotado também, sabotado também. Com certeza. Em todos os sentidos, até na rede, né? O que você ia falar, Andréia? Não, eu ia falar só para o Silas fechar a câmera para a voz dele fluir, porque é uma questão. Ele está dando um depoimento, né, de muita solidariedade, né? Importante. Muito importante, né, Angelita? Você manda muito importante. Ele manda para o Ceasa. Ele quer vender, porque ele precisa vender, porque é o sustento dele. Mas não adianta trazer de volta, porque ele vai jogar para ser adubo. Dê para as pessoas comerem. E isso é o que está garantindo até a alimentação de muitas pessoas, porque com essa questão do corona, que as mulheres não estão conseguindo ir para suas casas, fazer as suas faxinas, os homens fazerem seus bicos, isso eu estou falando da população pobre, a mais pobre. O que acontece? As cestas é que estão funcionando como lenitivo para a sustentabilidade, porque o tal do dinheiro que está sendo vinculado aí para liberação não saiu para a maioria. Então, essas pessoas estão acessando justamente do MST, do pessoal lá do atingidos de barragem. Você vê como a solidariedade se passa pelos lados mais fragilizados. É impressionante como a gente pode ver isso, né? A população mais rica não cede, quer que vá trabalhar, que se lasque, que morra. Quem está ajudando, quem está botando comida na boca das pessoas que não têm, que essas pessoas não têm de onde tirar. A gente está entrando em desespero para ajudar essas pessoas. São essas pessoas maravilhosas que cedem uma caixa de um legume, um fardo, um negócio de alface, de couve. É daí que a gente tira, e é esse pessoal que a gente tem que ajudar. E a gente precisa ajudar. Realmente, essa questão do financiamento, viu, André? Eu gostei muito de você ter falado isso, porque é onde a gente esbarra lá no Conceia, com as maiores atrocidades, que a gente não consegue financiamento, por exemplo, para um centro de processamento de alimentos, uma coisa básica. O alimento não vai ser usado, o que esse agricultor podia fazer? Processar ele, colocar de uma forma que pudesse ser armazenado. E isso não está acontecendo. O próprio governante, às vezes, impede que esse financiamento, né, desse centro aconteça, ou a burocracia atrapalha, atrasa, demora. Então, olha quanta coisa importante a gente vê num depoimento simples. Ele acaba de dizer que eles são muito mais eficazes do que a burocracia estatal.
É fantástico isso. Eu fico muito emocionada de participar nessa mesa. Muito bom mesmo. Pelo menos dá um ânimo, né? A gente fica menos triste com tanta atrocidade que acontece e a gente está com mão e pé atado. A gente não tem o que fazer. Olha como estamos fazendo coisas muito boas. E o Brasil depende dos brasileiros, né? E a gente tem brasileiros de enorme valor. E a gente só precisa linká-los, né? Olha que este é um brasileiro de enorme valor, este é outro, para a gente não se sentir tão abandonado nesse momento. Eu acho que a gente só tem a gente mesmo, né? E a gente vai terminando aqui o nosso programa. Eu quero que vocês mandem um recado para os brasileiros de boa vontade. E fiquem à vontade agora para a gente finalizar. Quer começar, Angelita? É bom. Posso. Eu me lembrei aquela frase, brasileiro, univos. Univos não, união e participação. A gente precisa participar e fortalecer esse processo político. Mas isso não vale só para o Rio de Janeiro, vale para o Brasil inteiro. Porque sem esse processo a gente não vai chegar a lugar nenhum. Efetivamente, o dinheiro que é destinado para uma pessoa como essa, que está falando agora aqui para a gente, estou muito feliz de te ver aí, Silas, é muito pequeno, mas o trabalho que ele faz é tão grande que a gente precisa fortalecer isso. Não é o cara lá, o latifundiário que exporta soja, trigo e não sei o que mais lá, é que ganha tudo. O trator, sei lá o quê, e a gente aqui não tem nada para essas pessoas maravilhosas. Queria deixar esse recado aí para nos fortalecer nos conselhos, nas associações, em toda chamada que a gente fizer, a população tem que estar lá, porque a gente está lá exaustivamente trabalhando para essa coisa funcionar. É só isso que eu queria, só isso já seria muita coisa. Obrigada por tudo aí, um abraço para vocês. Obrigada, Angelita. Eu posso me despedir antes do Silas? Claro. Deixar a palavra final para o Silas. Vou agradecer demais, Malu. Muito obrigada, Angelita. Muito obrigada, Silas. E vou deixar um recado, né, para o povo brasileiro, porque hoje é o Dia das Trabalhadoras Domésticas. Sim. E as nossas trabalhadoras domésticas são mulheres e, na sua maioria, mulheres negras. Sim. E são elas que estão sofrendo mais, assim, das trabalhadoras, né, que tinham lá o seu ganho mensal, que foram dispensadas, e nem todos tiveram essa consciência de continuar pagando essas trabalhadoras. E essa renda que eu me recuso a falar, que é uma renda mínima básica, né? Foi uma grande vitória do Congresso Nacional, mas eu, de novo, Malu, dada o seu gabinete da verdade, a sua capilaridade, a gente precisa discutir e a gente precisa fazer com que o povo brasileiro se aproprie do orçamento brasileiro, uma vez que 50% do orçamento brasileiro vem da circulação de mercadorias. Então, o pobre paga muito imposto nesse país. E não recebe. Então, ele tem muito direito. Então, a gente precisa lutar por essa renda mínima básica, e por essa renda mínima básica, na perspectiva da gente conhecer, da gente entender o que é um salário mínimo. O salário mínimo constitucional. E até a semana passada eu estava participando assistindo uma conferência produzida pela Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia, e uma professora da Unicamp, ela estava falando sobre a professora Marilane Teixeira. Ela estava falando que a gente realmente, eu fiz essa provocação em relação ao nosso salário mínimo. Ela falou assim, sim, a gente tem que entender o nosso salário mínimo, a gente tem que rever o salário mínimo. Porque o salário mínimo que está na Constituição é para um homem, uma mulher e 2 filhos. E a família brasileira não é mais essa. Inclusive, 62% da família brasileira, elas são geridas apenas por mulheres. Entendeu? Então, a gente precisa provocar essa discussão, a gente precisa fazer com que o povo brasileiro tenha sentimento de pertencimento. Exato. Ter consciência, né? Eu acho que a gente precisa ter provocar essa consciência do pertencimento, de que o Brasil nos pertence.
E o direito nos pertence. E o direito. Sabe? Entendeu? E que a gente tem direito a ter direito. Exato. Né? E que, de a repente... gente tem direito... Isso, e que o teu direito a como vida trabalhadora... e uma vida digna. É o teu direito como trabalhadora, quando você conquista, todos conquistamos. O direito à terra dos Silas, quando ele conquista, todos conquistamos. Que o direito de um é o direito de todos. Isso a gente precisa conversar. Sim. Sobre direitos. Silas... Então, muito obrigada, um beijo grande. E olha, e água, mulher vida. E energia não são mercadorias. Não são mercadorias. Silas... Perfeito. Silas está com o Bom, microfone eu também gostaria de agradecer mais uma vez. Gostaria de agradecer mais uma vez aqui o espaço, né, essa oportunidade. E o recado que eu dei para o povo brasileiro, né, é que nós precisamos, né, quanto trabalhadores, quanto trabalhadoras, construir um projeto nosso para esse país. Um projeto popular, um projeto do povo, né, que a gente consiga construir as nossas políticas públicas, que a gente consiga pensar o nosso rumo, o que a gente quer para o nosso país, para a agricultura, para a água, para a energia, né, para o salário, né, e que a gente seja muito forte nesse momento, que nós se cuidemos na medida do possível e que a gente permaneça nessa luta, né, e convido o povo a olhar para o nosso país, para a situação que nós estamos vivendo, para que a gente construa o nosso projeto e que nesse momento a gente possa lutar, como a Andréa disse, por esses direitos, né? A renda mínima é um direito do povo, a conta de luz é um direito do povo, e que siga lutando por esses direitos que são nossos, do povo trabalhador. É isso, um forte abraço, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Um grande abraço a todos. Eu agradeço a todos que estão assistindo a gente, em nome de todos que vão assistir a gente, né, e vão assistir esse programa. Agradeço a Angelita, a Andréia, ao Silas. Muito obrigada pelo trabalho de cada um de vocês. O trabalho de cada um de vocês é o trabalho que constrói a nossa nação, o nosso país. Muito obrigada e tamo junto. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.